fiquei aqui apreensivo. Primeiramente eu quero pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso. Estava tendo um evento lá na nossa igreja, eu tive que ministrar o louvor lá, e depois eu vim para cá na correria e acabei não conseguindo chegar no horário certo. E a irmã começou a falar aqui da Bíblia, ela começou a citar um texto atrás do outro. Meu Deus do céu, a irmã não vai parar, ela vai acabar falando o que eu tenho para falar. E meu Deus, como é que vai ser isso? Mas Deus, ele faz da maneira que ele quer, da forma que ele quer, o trabalhar é dele. E através da vida, como falou, Deus falou através da vida da irmã, da vida do Lucas e da vida de outros que estiveram aqui, vai com certeza falar através da minha vida também. Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra no tema do culto, Salmo de número 119. Versículo 9. Vou ler aqui na tela para poder. Vamos lá. Já que falaram da tela, a gente aproveita a tela. Vamos ler todos juntos? Amém. Vou precisar muito da atenção de todos vocês. Então, quem conseguir ler, lê juntamente comigo. Vamos lá. Com que purificará os jovens o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. 10. Com todo o seu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Opa. Tem gente que não está lendo. Vamos lá, todos juntos. 11. Escondi a palavra no meu coração. Aí, meu irmão, a irmã se perdeu ali. Vamos lá de novo. Vamos lá. Escondi a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Somente até aqui. Glória a Deus. Senhor, eu quero te entregar aquilo que já é teu. Mas eu quero te entregar a minha vida, para que tu me uses, Senhor, da maneira que tu queres e fale, Senhor, com a tua igreja. Senhor, neste momento eu quero repreender tudo aquilo que o inimigo tentar para impedir os teus filhos de ouvir a tua palavra, de se atentar à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, tira toda e qualquer distração. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que Tu abras, Senhor, o nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender e entender tudo aquilo que Tu queres falar conosco, Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e que verdadeiramente nesta noite nós possamos sair daqui com a palavra gravada no nosso coração. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Melhor agora? Tá a mesma coisa, irmão. Não tá a mesma coisa não, mas vamos lá. Tem um louvor que acredito que todos conhecem, que é assim, ó. A tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Veste no sangue lavei, Aleluia! e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. É a vida te consagrar.
nesta noite, eu quero começar lá no princípio. Nós vamos entender que em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. Todos sabemos que é Adão e Eva. E nós vamos entender que a partir dali a humanidade começa a crescer, mas antes disso veio o pecado. E o pecado, ele simplesmente nos afastou de Deus. Quando nós declaramos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, nós verdadeiramente estamos declarando que, Senhor, eu não quero cometer o erro que Adão cometeu lá no passado. Eu não quero fazer de novo aquilo que Adão fez, se afastar de ti. Só que nós, continuando a nossa cronologia, eu prometo não demorar muito tempo. Quanto tempo eu tenho? À vontade. Deixa Deus te usar, vai. Olha só, eu vim, deixa Deus te usar, eu vim no caminho, o varão que veio comigo, ele falou assim, o culto vai terminar 1h. Então, eu não tenho problema. A irmã me olhou assim com uma cara de... Mas continuando, nós vamos ver que nasceram Caim, Abel, Sete, teve o pecado ali do primeiro homicídio. E prosseguindo a história, nós vamos ver que a humanidade ela começou a pecar tanto, mas tanto, que Deus chega e fala, não posso mais ver isso. Eu vou acabar com tudo, eu vou refazer a humanidade. Eu vou reconstruir aquilo que eu planejei. E acontece que veio o quê? O dilúvio. Noé, Sem, Cã e Jafé e suas esposas entraram na arca, tiveram ali, teve ali o dilúvio. Eu fico imaginando, hoje, não sei aqui, mas lá perto de casa trovejou tanto, mas tanto que eu falei assim, eu já estou atrasado, eu não chego mesmo. Imagina no dilúvio. Tem gente que tem medo de trovão, de raio. E eu fico imaginando, imagina o povo vendo isso pela primeira vez. Lá atrás. Mas acontece que a história vai se prosseguindo e nós vemos um homem, o homem, Abraão. Olha que maravilha. Aquele que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, Deus vai falar para ele, olha só, sai da tua terra, da tua parentela, até a terra em que eu te mostrarei. Você vai ser uma grande nação, de ti sairá uma grande nação. Olha para os céus, tente contar as estrelas, as areias do mar. Mas isso tudo nós já sabemos. Só que tem um porém. Deus fez uma aliança com Abraão. E aí, onde eu quero chegar? Deus ele vai fazer a circuncisão. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque pode deixar alguém constrangido, mas depois em casa você lê a palavra, é bom para você aprender. E acontece que Deus vai fazer esta aliança com Abraão. Por quê? Porque Deus ele já tinha um plano traçado para nos reconectarmos com Ele. Quando nós falamos, eu guardei a tua palavra no meu coração, eu estou falando o quê? Eu não quero pecar. Eu não quero cometer as práticas do passado. Eu não quero cometer aquilo que os meus pais, como na palavra de Deus a gente vê muito, cometeram. E acontece que Deus ele faz essa promessa a Abraão. E Abraão ele vai começar a duvidar dessa promessa. Ele, peraí, como é que é isso? Eu vou ter um filho? Sara, minha esposa, vai ter um filho? Gênesis 17 vai dizer que Abraão chega a rir consigo mesmo. Só que quando Deus fala uma coisa, quando Deus ele promete algo na minha e na sua vida, ninguém pode dizer o contrário. Aleluia.
Ninguém pode contrariar aquilo que Deus já ordenou. Só que tem um porém, às vezes a gente quer colocar o dedo aonde nós não somos chamados. Aleluia, Jesus. Quantos aqui têm promessas de Deus para as suas vidas? Teve gente que não levantou a mão. Eu vou contar algo para você. Deus tem promessa para todos nós. Sabe qual é a maior promessa que Deus fez para a nossa vida? Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai falar assim: o meu Pai que está no céu tem preparado morada. Aleluia. Quer promessa melhor do que essa? Aleluia. Você tem um lugarzinho lá no céu. É para isso que estamos aqui nesta noite. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de Abraão. E acontece que a palavra vai nos dizer que Sara, ela tenta dar um jeitinho na promessa. Ela tenta fazer algo que Deus não mandou ela fazer. E ela vai falar para sua empregada ali, a sua escrava: olha só, você se deita com o meu marido e o seu filho será meu filho. O seu filho com ele vai ser meu filho. Eu vou acolher, porque eu já sou de idade, já sou muito velha, não tem... Na nossa ciência hoje em dia, uma mulher com 80 anos, uma mulher com 60 anos já é difícil de engravidar. Imagina naquele tempo, há 5.000 anos atrás. E aquela mulher, ela vai tentar dar um jeitinho na promessa de Deus. E acontece que, quando a gente tenta dar um jeitinho naquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, quem sai perdendo somos nós. Por mais que a gente possa olhar, olha só, está caminhando bem, está indo tudo bem, uma hora vai degringolar as coisas. E é o que acontece. Ismael nasce. Ismael, todo bebê, é bonito, então ele deve ter pé para bebê. Meu filho. A criança fez 1 ano, a criança fez 2 anos, e Deus continuou falando: Abraão, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa vai vir de Sara. Meu Deus. Eu fico imaginando Abraão falando: mas como assim? Sara já está velha, eu já estou velho, e não tem como, mas como é que vai ser isso? Passaram-se algum tempo, nasce quem? Isaac. Isaac nasce. E a palavra vai dizer que Ismael, ele começa a pentelhar Isaac. Adolescente, né? Adolescente é um caso sério. De vez em quando dá vontade de estrangular uns adolescentes lá da igreja. Hoje mesmo tinha um adolescente lá que... Mas enfim. Acontece que Sara, antes Sarai, agora Sara, vai começar a reclamar com Abraão. Abraão, mande essa mulher embora, manda essa criança embora, eu não quero mais saber. Mas não era o plano de Deus. Não era aquilo que Deus tinha planejado, não era o que ela tinha falado: vai lá, esse filho vai ser o meu filho. Deus. Muitas das vezes, quando a gente tenta colocar a mão onde não é chamado, sabe aquela história, aquele ditado maravilhoso? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nos planos de Deus, ninguém tem que meter a mão também, não. As promessas de Deus para as nossas vidas não... A gente tem que esperar o tempo, e isso é que é difícil. A gente tem que esperar acontecer, mas nós somos impacientes. Mas também não é sobre isso que eu quero falar aqui. Mais à frente nós vamos ver que nasce Jacó, Esaú, e a descendência de Abraão, se cumprindo a promessa de Deus, vai começar a crescer, vai começar a prosperar, até que se tornam um povo. Lá no Egito, lembra? José, ele é mandado para o Egito. Aí, depois de um tempo, ele já como governador, ele chama a sua família para o Egito.
E ali eles começam a prosperar ainda mais. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que enquanto mais os egípcios atentavam, quanto mais batia, quanto mais agulhavam, eles cresciam. Aleluia. Entenda nessa noite que enquanto mais o diabo tentar contra a sua vida, se você estiver arraigado em Deus, mais você vai crescer. Aleluia. E eles cresciam a cada dia mais, e o faraó ficando desesperado e não sabendo o que fazer. Pô, tornar eles escravos, porque se eles vierem contra nós, se eles juntarem contra outro povo, contra as nossas vidas, nós estamos perdidos. Só que tem um porém. Lá numa das cartas de Paulo, se eu não me engano, uma coisa que minha mãe sempre falou comigo, está lá escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos trazer para o nosso cotidiano. Quem anda com porcos, farelo come. Nós vamos entender que os egípcios, eles eram um povo idólatra, adoravam a Ra, a Osíris, enfim, um trilhão de deuses. E vai acontecer, meu Deus do céu, a pastora chegou hoje. Pastora Cláudia chegou. Mas enfim, a palavra de Deus vai dizer que o povo ele clamava por um libertador, e Deus ele envia a Moisés, como foi cantado aqui, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aleluia. E a voz que saiu dela atrai. E acontece que Moisés ali, depois dele ter saído do Egito, eu não vou entrar em detalhes na história, eu só quero fazer um panorama para você entender o que eu quero falar. A palavra de Deus vai dizer que Moisés ele mata um egípcio, sai do Egito, e ele vê a sarça ali, a manifestação do poder de Deus, e ele volta para o Egito, enviado por Deus como o libertador. E acontece que Deus vai falar com Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. Eu vou endurecer o coração do faraó. Mas como assim? Deus pede para que... O povo pede para que seja liberto, Deus manda o libertador, e mesmo assim vai mandar o povo ficar lá preso porque o faraó não quer libertar o povo? Como é que é isso? É porque Deus, quando Ele tem algo para fazer na sua vida, foi louvado uma canção aqui. Vamos lá, Miguel, lembra da canção, Miguel? Foi aqui que eu cantei. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Deus ele tinha que mostrar ao povo, Deus tinha que mostrar às nações quem era o Deus a quem eles serviam. Para quem entende um pouquinho de mitologia, esses deuses pagãos aí, vai entender que Ra é o maior deus do Egito. O deus Sol. O próprio faraó se considera Ra, o deus Sol. E a penúltima praga foi o quê? Trevas. Porque Deus, quando Ele quer fazer, aleluia, Deus, quando Ele quer mostrar o seu poder, a gente esquece que o nosso Deus ele é onipotente. Aleluia. Nós não servimos a qualquer um, não. Nós servimos ao Eu Sou. Aleluia. Esse Deus que nós estamos falando agora é o mesmo Deus que lá atrás humilhou os egípcios. E a palavra vai prosseguir, vai dizer que eles vão para o deserto, aí é que começa o problema. Aí é que começa a situação a ficar às claras.
vamos colocar assim, nós vamos entender que o povo ele saiu do Egito, querendo voltar. Meu Deus! O povo saiu do Egito, idolatrando ainda alguns deuses, a ponto de fazer um bezerro de ouro e entregar toda a glória que era para ser dada a Deus ao bezerro. Então aí é que nós vamos entender a situação. Eu sei que a introdução ela foi um pouquinho longa, mas nós temos que entender que nós não devemos dar a glória que é para dar a Deus para outros deuses. Se nós queremos verdadeiramente ter intimidade com Deus, porque quando nós declaramos que eu quero esconder a palavra do Senhor no meu coração, isso se chama intimidade, isso se chama aliança. A gente louva uma canção direto, não sei aqui, mas lá na igreja, minha mãe então ama essa canção, que ela é assim, ó: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Aleluia! E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, Fiel a mim. Fiel, Senhor, Aleluia. meu Deus, fiel a mim. É tão lindo a gente cantar que Deus é fiel à nossa vida, só que tem um porém, Ele é fiel mesmo. Mas você tem sido fiel a Ele? Meu Deus! Aí que está a questão da situação, dessa matemática doida. Ele é fiel a nós. Ok, a palavra vai dizer isso. Ele é fiel à palavra dele sobre as nossas vidas. Aleluia! Só que tem um porém, a gente esquece que nós também temos que ser fiéis a Ele. E é isso que o povo de Israel não estava sendo no deserto. A ponto de o chão se abrir e engolir vários. A ponto de até a irmã de Moisés ficar leprosa por conta da murmuração. A ponto de coisas terríveis acontecerem. Por quê? Que é uma coisa mais terrível do que você ficar perambulando pelo deserto 40 anos, quando em um ano no máximo, isso, andando muito devagar, você consegue chegar ao seu destino. 40 anos, por quê? Por conta da murmuração. Aí você vai falar para mim, mas Miguel, quem tem promessa não morre. Meu Deus! Não anda diante dos caminhos do Senhor não, para tu ver. Não esconde a palavra do Senhor no seu coração não, para você ver. João capítulo de número 15, versículo 7 vai dizer: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que tem um porém, a gente tem que entender aquilo que a gente lê e aquilo que a gente canta também. Meu Deus! Se permanecerdes em mim, tá, Miguel? Cadê o contexto da situação? Eu te dou o contexto. Jesus ali estava falando que Ele era a videira verdadeira. E nós somos os ramos, os galhos. Se nós permanecermos nele, ali, fincadinho, bonitinho, aí sim, o Senhor vai liberar as bênçãos, aquilo que nós pedimos a Ele. Mas tem um porém também. Quantos aqui são mães e pais? Tudo que seu filho ou filha pede, você dá? Mesmo sendo super obediente? Depende, né? Mas você sabe que se você der algo que ele está pedindo, que vai estragar o crescimento da criança, você vai dar mesmo assim? Meu Deus! Às vezes Deus fala, é porque nós não estamos prontos. Ou porque Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Aleluia! A gente quer ir pela direita, mas Ele fala, não, pela direita não, vai pela esquerda. Ah, Senhor, mas eu estou ali, juntinho, na videira. Deixa eu ir pela direita.
E Deus fala, vai pela esquerda. A ponto de ele falar, tá bom, você quer ir pela direita? Vai. Meu Deus. Mas voltando a falar, quer um exemplo clássico do que acontece com quem não está ali, na videira? O casamento do Davi. Minha mãe pegou aquele... Hã? Suculenta. Até hoje eu não sei qual é o nome daquele. Pesquisei, mas... Minha mãe pegou. Levou pra casa. Aí chegou em casa, ela deixou na vidraça da cozinha. Só que a vidraça da cozinha, ela não tem acesso para fora da casa. É para um outro lugar. E acontece que ela começou a murchar. Maldade, né? Pegar a lembrancinha para deixar. Deus está vendo, tá? Deus está vendo. Quando os irmãos pegam lá a lembrancinha da festa. Deus está vendo. Deus está falando com gente aí, ó. E ela deixou lá escanteada. Aí eu tô vendo o negocinho murchando. Aí eu, na minha pouca misericórdia, peguei, levei numa janela, coloquei na janela, botei água. Aí no dia seguinte, coloquei água de novo, a bichinha estava quase morrendo. Meu Deus, aleluia. Aí coloquei água de novo, até que a bichinha começou a ficar forte. Santo. As folhas que estavam murchas já estavam fortalecidas de novo. E lá em cima já estava vermelhinho, sabe, querendo nascer outro ramo. E eu fui e continuei cuidando ali. Só que o engraçado é que tinha dois ramos caules, né? Caule, fala. Dois caules. Só que um estava crescendo para cima, brincadeira, né? A redundância. E o outro para o lado. E eu fiquei, olha, meu Deus do céu, o negócio tem que se crescer para cima, porque vai acabar, quando tiver grande uma árvore, vai ficar torto. E mesmo assim, as duas crescendo, eu comecei a reparar que a que estava crescendo tortinha, ela estava dando mais frutos, estava crescendo mais do que a que estava reta. E isso começou a me intrigar. E eu sou muito curioso. Sabe aquelas crianças que não pode ganhar um presente que quebra? Era eu. Aí eu fiquei olhando, aí eu mexia, aí dava um peteleco, aí tentei juntar a que estava torta junto com a que estava reta para poder as duas crescer juntas. Só que quando eu juntei uma com a outra, a que estava reta começou a tombar. Meu Deus. Oh, não, mas não é para isso. Aí eu fui e segurei na que estava crescendo e puxei. Quando eu puxei, embaixo estava podre. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Na mesma hora, me veio a passagem: aquele que não permanecer em mim, aquele que não der fruto, será lançado no fogo, será arrancado, será queimado. Meu Deus, para que presta? Se não frutifica, se não floresce, para que presta? E eu fico imaginando, deveria ser mais ou menos assim que o povo de Israel se encontrava. A ponto de apenas 2 pessoas que saíram do Egito entrar na terra prometida. E mesmo assim nós vamos ver lá no final do livro de Josué, ele vai falar, olha só, eu fico imaginando, eu fico conjecturando comigo mesmo. Eu tenho a Bíblia, desculpa se escandalizar alguém, mas eu tenho a Bíblia como uma grande peça teatral na minha mente. Eu fico imaginando Josué batendo lá na pedra. Eu não sei vocês! Vamos lá. Fica melhor quando a gente lê, né?
Josué, capítulo de número 24. Versículo de número 14. Lembrando que aqui já é um novo povo, já não é mais aquele povo que saiu do Egito. Quer dizer, é o mesmo povo, mas são filhos daqueles que saíram do Egito. Versículo 14, a igreja achou? A igreja achou. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Isso Josué falando. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Peraí, mas Deus não tinha feito maravilhas? O maná descer, a rocha jorrar água, Moisés colocou um galho no rio, eu esqueci, irmãos, o nome do rio, é tanta coisa. E acontece que as águas que eram amargas se tornaram doces. Fora as muralhas de Jericó, então traduzindo, eles tinham muitos motivos para não ter deuses dentro das suas casas. É ou não é verdade? Prosseguindo. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Josué. Aí vem a minha maravilhosa imaginação. Josué batendo na pedra e reclamando: eu não quero saber de vocês. Por mim já deu. Se vocês querem continuar adorando aos deuses lá de trás, é com vocês mesmos. Se vocês querem achar que esses deuses aí que vão livrar a vida de vocês, que vão fazer maravilha na vida de vocês, é com vocês. Eu só sei que eu vou continuar guardando a palavra de Deus no meu coração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E o povo, vamos continuar a leitura. 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus e é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito, esses grandes sinais aos nossos olhos. Peraí, não era eles mesmos que tinham imagens, deuses? Escolhi hoje a quem servirmos. O Lucas, ele falou aqui que ele ainda confia nessa geração. Aleluia! Deus tem falado muito comigo sobre a nossa geração. Infelizmente, irmãos, a coisa está feia para a nossa geração. Nós temos que nos posicionar, escolher hoje a quem nós vamos servir. Se é o nosso Deus, ou se é coisas vãs que o mundo nos oferece. Esse povo foi o povo escolhido por Deus. O povo que era cuidado por Deus. E o líder começou a se revoltar. Poxa, não tem como. Vocês têm que lançar fora aquilo que tem tirado vocês dos caminhos de Deus. Vocês não têm visto as maravilhas, os livramentos que Deus tem feito nas suas vidas. Então vamos lá, gente. Vamos tomar uma atitude. Vamos tomar uma posição.
Se vocês não querem, o problema é de vocês. Só sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era exatamente isso que Josué estava falando. Acredito eu que na sua velhice, já cansado, vendo as travessuras que o povo aprontava, e a gente vai ver, pula para mim lá para Juízes, eles acabaram de falar que não, nunca que negariam ao Deus que tirou eles do Egito. Vamos lá, Juízes, capítulo de número 3, versículo 12. Eu gostaria que toda a igreja lesse para mim, por favor. Salvo aqueles que não estão conseguindo olhar para a tela. 1, 2, 3 e... Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Amém. Porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 3 páginas atrás eles falaram, não, nunca, não vamos abandonar o nosso Deus, e muitas das vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Estamos num culto maravilhoso, aí quando a gente sai da igreja, dobra 2 esquinas, eu estou fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Então escolhi hoje. Lembra que eu falei que Deus tinha feito uma aliança com Abraão lá atrás? Cadê a aliança? Deus, ele tem uma aliança para cada um de nós. Ele tem uma aliança conosco. E Deus quer renovar essa aliança com cada um de nós nesta noite. Mas você pode imaginar, Miguel, mas que aliança é essa? Acredito que todos aqui devem ter um amigo próximo. Um amigo, aquele amigo que tu sabe que tu pode contar tudo. Ou nas mulheres, amiga, que pode contar tudo. Tu sabe que é fechamento. Deus, ele quer ser esse teu amigo. Aleluia. Você tem uma aliança com esse seu amigo. Aquele que você pode confiar, aquele que você pode... Nós louvamos aqui, tu és fiel, Senhor. Ele é fiel para conosco, mas ele quer... Eu acho que eu vou falar errado a palavra, mas reciprocidade. Reciprocidade. Tomara que não tenha professor aqui. Amém. Deus, ele quer que seja um elo. Ele não quer que aconteça isso nas nossas vidas. Nós vamos ver o livro de Juízes, resumindo a história de Israel, se tornou um círculo vicioso. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor fortalecia alguma nação. Essa nação começava a afligir o povo de Israel. O povo de Israel começava a clamar, pedindo por libertação, pedindo por uma salvação daquela aflição. Deus manda um juiz, o salvador da pátria. Eles vivem ali agradecendo a Deus pelo livramento, e vivem um período de paz. Só que nesse período de paz, o que acontece? Eles voltam a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E é isso que nós temos que tomar cuidado para as nossas vidas, para que nós não venhamos a ter esse círculo vicioso nas nossas vidas também. Mas deixar bem claro, Senhor, eu quero guardar a Tua palavra no meu coração, para eu não cometer esse erro. Aleluia. E assim foi. E do mesmo jeito, eu costumo dizer que o nosso relacionamento para com Deus, já estou finalizando.
Costumo dizer que o nosso relacionamento com Deus é como de um pai com um bebê de 1, 2 anos. Tá, Miguel, mas como é que é isso? Quando você vai falar com um bebê, você conversa sobre astronomia com o bebê? Ô Lucas, quando você vai conversar com um bebê, você vai falar de futebol com ele? Sei não. A gente até tenta. Só que Deus é a mesma coisa com a gente. Aleluia. Quando a gente olha para um bebê, a gente chega perto dele, aí ele olha pra gente e faz Lugabu. E a gente faz o quê? Lugabu. A gente se rebaixa a mentalidade do bebê. O nosso Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. Ele entende o que você fala. Ele entende o que você pede. Jeremias 29, versículo 11 vai dizer: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Eu costumo dizer que este capítulo, esses versículos, são como uma receita de bolo para a minha vida. Quer saber como é que é essa receita? Deus, ele tem pensamentos de paz para a minha vida, mas tem a receita. Então me invocareis e ireis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... Aleluia. 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 Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Aleluia. Faça uma autoanálise agora de você mesmo. Você tem buscado o Senhor de todo o seu coração? Ou você pede daqui a pouco: Deus não me respondeu, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de olhar para a cara dos líderes, eu não quero saber de olhar na cara dos pastores, não quero mais saber de Deus. Então me invocareis. Nós temos que invocá-lo e ele virá a nós. Passareis a orar a mim. Nós temos que orar a ele. Você lembrou de orar hoje? Aleluia. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas como é que é isso? Pensamentos de paz e não de mal. Assim como o pai, como eu estava falando aqui, sobre o exemplo do pai e do filho. Quando o filho faz uma bagunça, uma pirraça, algo que não deveria, o que o pai faz? Um castigo. Já teve um sanguinário que falou aqui, ó, bate! Ele sofreu na infância. E acontece que Deus, ele dava um castigo para o seu povo. Não para torturá-los, mas para corrigi-los. Quando a gente tem um castigo de Deus sobre as nossas vidas, é para que nós venhamos a olhar: o que eu tenho feito de errado? Será que eu não tenho guardado os mandamentos do Senhor? Na minha vida, no meu coração. Mais à frente, no capítulo 31, do mesmo livro de Jeremias, nós vamos entender
que a aliança, aquela aliança que Abraão fez com o Senhor, ou melhor, que o Senhor fez a Abraão, ficou gasta. Ficou gasta. Aí lá no versículo 31, no capítulo de número 31 de Jeremias, quando nós tomamos uma atitude, quando nós verdadeiramente entregamos as nossas vidas a Ele e fazemos essa receitinha, seguimos essa receitinha de bolo, aí, olha o que vai dizer lá. Eis aí vem dias, tá na tela? Tá na tela. Diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Entendeu? Não conforme a aliança que fiz com os vossos pais, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Aleluia. E a escreverei no seu coração. Aleluia. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Quantos aqui querem verdadeiramente ser o povo do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Que nesta noite venha a ser formada uma nova aliança entre nós e o nosso Deus. Em que nós verdadeiramente possamos falar: o Senhor é o meu Deus. E Ele vai falar com certeza: vocês são o meu povo. Aleluia. Aí sim, nós não vamos precisar esconder, porque vai estar cravada no nosso coração a lei do Senhor, a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra Ele. Aleluia. Como o jovem vai crescer? Tendo intimidade com Deus. Aleluia. Como o jovem vai prosperar? Sendo íntimo de Deus. Que nessa noite nós possamos nos tornar íntimos de Deus. Assim como essa nova aliança que o Senhor fez com o povo de Israel. Nós vamos entender que depois do castigo, nunca mais eles adoraram outros deuses. Ah, Miguel, mas o castigo está demorando para passar. Meu Deus. Mas é para você aprender. Quando você aprender, o Papai do Céu te tira do castigo. Aleluia. Quando você aprender a confiar em Deus, o Papai do Céu, Ele refaz a aliança. E Ele diz para você: os pensamentos que eu penso sobre vós são pensamentos de paz. Eu quero te dar o fim que eu desejo para você. Nós vamos entender que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Santo. Deus, Ele faz promessa para as nossas vidas. A aliança do Senhor para conosco é uma dessas maiores, se não a maior. Um dia desses eu estava em casa e Deus estava falando tão forte comigo em relação à aliança. Eu falando com Deus: Senhor, renova a tua aliança comigo. Sabe quando chega um tempo, não sei se
a aliança dela de casamento. Colocou uma nova aliança, mais brilhosa, mais bonita, mais vistosa. Chega um momento que nós temos que trocar a nossa aliança. Ou melhor, renovar a nossa aliança. Que este seja o dia que nós vamos renovar a nossa aliança. E eu em casa, falando, Senhor, troca, renova a aliança que o Senhor tem comigo. E a minha mãe virou para mim e falou assim: Miguel, vai no mercado. Eu, tá bom, mas sabe quando você fala com Deus, mas tem aquela angústia no seu coração? Você está pedindo tanto ao Senhor que chega a gerar uma angústia. E eu fui pro mercado assim, angustiado. E, irmãos, eu nunca vi o que eu vi voltando do mercado. Você vê como é que o mundo tem tentado deturpar aquilo que Deus tem para conosco. E eu fui, fiz as compras, saindo do mercado, estava garoando, e eu carregando as bolsas, tinha uma amiga do meu lado, e ela olhou para mim e falou assim: Miguel, olha só, olha para o céu. E eu olhei para o céu, tinha lá um arco-íris. Só que em cima desse arco-íris tinha um arco-íris que eu nunca vi na minha vida. Um arco-íris que era assim, que tá aqui, o arco-íris ele é visível aos nossos olhos, mas ele é sempre fraquinho, né? Mas era uma coisa monstruosa. E na mesma hora veio o Espírito Santo falar comigo: meu servo, eu tenho aliança contigo. E nós acabamos esquecendo que o arco-íris ele representa isso, a aliança de Deus para conosco. E eu ali não chorei porque eu estava na frente da menina, eu não ia chorar. Até porque homem não chora, não. E eu ali, eu fiquei... Aquilo mudou o meu dia. Aquela angústia se transformou numa alegria. Aquele sofrimento se tornou um regozijo. É só sentindo, irmãos. É só sentindo. Neste momento, eu quero convidar aqueles que verdadeiramente querem fazer uma aliança com o Senhor, gravar a lei do Senhor, as palavras do Senhor na tábua do seu coração. Se você quer participar das promessas que Deus tem para conosco, levante sua mão, eu quero orar por você. Ah, Miguel, mas eu já sou da igreja, eu já sou cristão de berço, Não é isso que eu falei, eu não estou te chamando aqui para aceitar a Jesus, não. É renovar a sua aliança. Eu sou o primeiro a querer uma renovação de aliança. Aquele que quer, já que está com vergonha, vou pedir todos, fechem seus olhos.